Alô pessoal do terceiro ano, beleza com vocês? Então vamos lá para o nosso próximo conteúdo, onde a gente vai falar sobre 3 itens bastante importantes, interessantes, estudados não só pela sociologia, mas também por outras disciplinas da área de humanas, que são democracia, cidadania e direitos humanos. Então vamos lá? Primeiras palavras. Em julho de 2013 ocorreu manifestações populares em todo o Brasil para protestar contra o aumento das passagens dos ônibus municipais. A participação popular foi suprimida por governos autoritários. Hoje em dia continua limitada pela negociação dos direitos básicos da cidadania e dos direitos humanos. A luta pelo passe livre levou a outras demandas sociais, como a democratização das decisões de gestos públicos e a universalização dos direitos à cidadania. A gente vê diariamente, nos veículos de comunicação, o tão quanto são violados os direitos humanos, a cidadania, e é violado também o direito à democracia. Sabemos que a democracia é um regime do povo, onde nós, povo, temos direito de voz, que o processo democrático garante isso, Muitas das vezes as pessoas entendem como democracia só o direito ao voto, Mas a democracia vai muito mais além disso daí. Democracia. O conceito de democracia como poder do povo surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C. O termo democratia é composto dos vocábulos demos, povo, e kratos, poder. A democracia é, assim, um regime político que pressupõe a existência de governo direto ou indireto da população mediante eleições regulares para os cargos administradores do país, do estado ou do município. Então, voltando a falar aí, a democracia, seria o regime do povo, o poder do povo, onde o povo tem, nós como povo, temos direito de vez e voz, porque a política, gente, ela faz parte, da sociedade. Não tem como ter um processo social, sem política, porque afinal de contas, os políticos são os nossos representantes, aonde a voz deles deveria, pelo menos deveria ser a nossa voz, afinal de contas, eles são nossos representantes, mas para isso nós, como povo, como indivíduos da sociedade, precisamos participar ativamente de todos os processos que envolvem, sejam elas questões políticas, econômicas e sociais, daquela ou da sociedade onde estamos inseridos, porque a participação política da população é mínima, só no voto, e muitas das vezes esse voto ele é violado, compra de voto, infelizmente isso ainda existe na sociedade, porque grande parte da população tem um grau de escolaridade muito baixo, conhecimento é muito pouco, e sabemos que as pessoas que têm maior grau de escolaridade têm o poder de persuadir as outras pessoas, infelizmente. Teorias democráticas. Vamos ver os dois processos, contemporâneo e moderno. Contemporâneo. A partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida com base no confronto entre duas doutrinas políticas, o liberalismo e o socialismo. O liberalismo é um projeto que defende as limitações dos poderes governamentais, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos membros da sociedade. Então, o liberalismo limita um pouco o poder governamental, aonde a ação popular passa a ter mais vez, O socialismo é um sistema socioeconômico, um sistema bastante fechado, aonde tudo é controlado pelo Estado. Moderna. A teoria democrática moderna está ligada à ideologia liberal,
O que é a ideologia liberal? Aquela que tira um pouco dos poderes dos governos, né, do Estado em si, e passa esse poder para o povo. Ou seja, para ser mais exato, ela se fundamenta na medida em que mantém um sistema representativo. Desse modo, a divisão dos poderes se unem às liberdades propostas pela democracia, tendo relação até mesmo com o socialismo, por exemplo. Em sua prática, executa a plena igualdade dos indivíduos na sociedade, permitindo seus deveres e direitos, como de voto, se manifestar e buscar melhores condições no campo político. Tá? É o direito à liberdade de expressão. Né? Só que essa liberdade de expressão ela tem que ser amparada em conhecimento. Né? Como é a crítica? Como é que eu vou criticar algo que eu não conheço? Tem como? Tem como eu criticar algo que eu não conheço? Né? Vai ser uma crítica vazia. Né? Porque a hora que me argumentarem qual que é a sua concepção a respeito dessa ideia que você está tendo, você não sabe argumentar, não sabe falar, então é uma crítica vazia. E a participação individual dentro da sociedade, ela precisa existir, né? Porque afinal de contas, muitas pessoas, elas agem de acordo com o que a sociedade impõe, né? E isso é negativo, né? É verdade que nós temos que ter nossas ideias, as ideias têm que ser colocadas, debatidas, para que se chegue a um senso comum, né? Chegue ao denominador comum, vamos dizer, porque senso comum é outra coisa. Chegue-se ao denominador comum, né? E a partir daí, aquilo que foi decidido, discutido e chegado ao denominador comum, será dito como regra da sociedade, né? Só que uma regra que foi debatida antes. Ok? Cidadania e direitos humanos. Cidadania. Um sociólogo britânico conhecido como Marshall estabeleceu os direitos de cidadania em 3 estágios. O primeiro, liberdade do indivíduo, a garantia de ir e vir e do acesso à propriedade privada. Esse é o primeiro, né, estágio dessa cidadania que é estabelecido, garantido para nós, né? Liberdade do indivíduo. Só que temos que partir do princípio seguinte: a nossa liberdade ela vai até onde, né, inicia a liberdade do outro. Tá? Porque eu tenho o direito de ir e vir, né? Eu tenho direito à propriedade privada. Né? Se eu trabalho para isso, né, se eu tenho um bem material, né, aquele bem é meu. E ninguém pode, né, subjugar dono daquilo porque, né, não é mérito. Né? Segundo estágio, participação da sociedade civil nas diversas relações de poder presente em uma sociedade. Nós temos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário faz cumprir as leis. Tá? O legislativo cria as leis. O executivo faz que as leis sejam executadas. E já falei que o judiciário faz com que essas leis sejam cumpridas. Né? E em todos esses campos, nós, como cidadão, temos direitos participativos. Terceiro estágio, direitos sociais vistos como essenciais para a construção de uma vida digna, como educação, saúde, lazer e moradia. Né? Muitas das vezes, isso não é garantido, né? Porque a sociedade, os poderes, principalmente legislativo e executivo, tem que garantir isso aí para as pessoas, né? Isso está lá, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. São direitos básicos para uma vida digna, na educação, né? Temos aí o slogan, não sei se é ideológico ou não, educação gratuita, de qualidade para todos, né? Sabemos que gratuita ela não é, porque pagamos impostos, apenas os impostos são revertidos no processo educativo, mas temos, né? Saúde. Ela atende todas as necessidades? Sim, não, como, porque tem como melhorar? Possivelmente. Lazer, né, todos nós, né, para termos uma vida digna, tem que ter o direito ao lazer. Né? E a moradia. Moradia, né, garantida para todos.
Direitos humanos. A ideia de direitos humanos surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante das barbaridades e dos efeitos destrutivos causados pela guerra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, que ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bretton Woods, Estados Unidos, com o objetivo de proporcionar diálogo e impedir conflitos entre países por questões políticas, econômicas ou culturais. Então, os direitos humanos eles têm que ser garantidos, precisam ser garantidos, né? Será que são, né? A justiça, né? A estátua da justiça, quem já foi a Brasília, a estátua da justiça está lá assim, né? Sentada, com espada e com olhos vendados. Por quê? Porque a justiça tem que ser cega, né? Ela não pode olhar questão política, questão social, né? Ricos e pobres, né? Mas será que ela é realmente desse jeito? A justiça no Brasil? É questões para se debater, né? Podemos ver isso nas próximas aulas aí. Algumas imagens. Filme V de Vingança, onde ocorre em uma Inglaterra futurística, que foi demonida pelo caos e por um governo ditatorial. Surge o Revolucionário 5, que lidera a oposição ao governo na tentativa de resgatar os valores massacrados pela ideologia imposta pelo Estado. Gente, ideologia, valores. Você conhece os valores, né? Valores éticos, por exemplo. Ideologia são ideias falsas empregadas, né, para tentar ludibriar alguma coisa, né? Escola pública gratuita para todos é uma ideologia. Gratuita ela não é, porque pagamos impostos. A imagem V de Vingança. O direito à moradia é um exemplo de direito social no Brasil. Ele não é garantido para a maioria da população. Na imagem, mostra um protesto de integrantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? A tentativa de uma moradia, né? Sabemos que hoje tem um processo de inchaço das cidades fora do comum, né? Porque as pessoas hoje tem mais pessoas morando na cidade do que na zona rural, né? Um processo aí geopolítico que estabeleceu esse fator, principalmente sociedade moderna, né? Onde as fazendas acabaram virando empresas, né? E essas fazendas foram automatizadas e o trabalho numa fazenda que era feito por 4 funcionários é feito por os outros 3 para a cidade, tá? E há problema aí de falta de moradia, sim, né? Na nossa cidade, que é tão pequena, tem, né? E cidade grande é mais assustador ainda, né? Cidade grande tem o processo do favelamento, as favelas, né? Não sei se vocês conhecem favela, mas eu tive o prazer, não sei se foi o prazer ou o desprazer de conhecer uma favela, né? Imagine só, um morro que foi feito várias construções, foram construindo igual, né? Aquilo pregado ali no morro, né? Entre as casas só tem uma vielazinha assim, se é morro não tem fossa, né? Aonde o esgoto corre? Eles colocam as tábuas ali, no lugar que eu fui, colocaram as tábuas entre as vielas, assim, entre ruelas, né? Caminhos entre as casas, e o esgoto corre ali, esgoto de pia, esgoto sanitário, né? É uma coisa incomum, né? Condição inapropriada de sobrevivência, né? Aí tem aquelas que são feitas próximos aos córregos também, nos leitos de água, né? Das grandes cidades, né? Aí chove, desmorona o barranco no morro, a enchente na beira do córrego, joga todo mundo, né? Então é condição desfavorável de sobrevivência. Vamos ver aí no Brasil. O sistema político brasileiro preenche formalmente os requisitos mínimos de uma poliarquia, ou seja, um sistema democrático em que o poder é atribuído com base em eleições livres e em que há ampla participação política e concorrência pelos cargos eletivos, né? Porque época de política é uma briga, né?
Porque, né, política, para quem a pratica, né, se torna conveniente por dois processos, né, pelo processo de poder e pelo processo econômico também. No entanto, o que se percebe na sociedade é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos sociais, socialmente produzidos, como bens, direitos e serviços básicos, proporcionados pelo Estado. Assim, destaca-se que a questão democrática vai além do estabelecido das regras formais, né? Porque na democracia nós temos o direito de participação, né? Eu posso opinar, né? Mas se a minha posição vai ser ouvida ou não, né? Nunca se sabe. Mas talvez funcione. Terminamos por aí, tá? E até a próxima, ok? Um abraço.